Olá a todos que estão acompanhando esse estudo na carta de Tiago. Hoje vamos dar continuidade, dessa feita agora no capítulo 2 de sua carta. Se esse é o seu primeiro estudo, Paulinho vai disponibilizar aqui um card para você ir acompanhando os estudos anteriores. Já tivemos 3 estudos no capítulo 1 e você pode acompanhar por aqui. Esse capítulo 2 é um dos textos mais importantes dos textos bíblicos. E, por incrível que pareça, ele correu o risco de tirar a carta de Tiago das Escrituras Sagradas. Isso aconteceu durante a Reforma Protestante, quando Lutero vê Romanos 5, onde ele leu: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quando ele vem para Tiago, e lê Tiago 2, versículo 24, que diz: vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Lutero ele enxerga uma incompatibilidade com o que Paulo falou da fé e o que Tiago fala da fé. Só que Lutero ele entende mal, não é? Porque Paulo e Tiago eles estão falando da mesma coisa, só que com perspectivas diferentes. Paulo ele vê a causa da salvação e fala da fé. Já Tiago, ele vê as consequências da salvação. E aí ele fala das obras. Geralmente, as cartas são escritas para alinhar as práticas da igreja com as práticas de Jesus Cristo. E o alinhamento que Tiago propõe à igreja é os seus relacionamentos interpessoais. Então, Tiago, através dos seus informantes, ele sabia que aquelas igrejas que receberiam essa carta, eles estavam desprezando os pobres. Vemos no versículo 6 desse capítulo 2, mas vocês têm desprezado o pobre. Então, diante desse cenário, Tiago propõe à igreja a comparar a fé que eles tinham com outras fés. Então, por que Tiago, ao analisar esse cenário, ele leva os irmãos a compararem sua fé com outras? Vamos ler os versículos do 1 ao 4, que fala o seguinte: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? O versículo 1, quando ele diz, meus irmãos, como crentes, essa conjunção como, ela dá uma ideia de comparação, ou seja, Tiago ele convida os irmãos da igreja a comparar a fé que eles tinham com a verdadeira fé. E a verdadeira fé, nesse texto, ela não age fazendo acepção de pessoas. A verdadeira fé ela não é segregacional. Veja que nós mesmos amamos fazer segregação, né? Então, a fé, ela rompe todas essas segregações. A fé, ela destrói o muro de inimizade que há entre o homem e Deus e o próprio homem com o homem. A fé, ela une o homem e a mulher, ela une o rico e o pobre, o branco e o negro. Veja que no céu não haverá segregação, no céu haverá apenas um povo que vai ser a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que a sociedade segrega, a fé de Deus, a fé em Deus une e coloca todos no mesmo nível. Que nível? Os de miseravelmente necessitados de Jesus. A verdadeira fé ela não discrimina os integrantes do reino de Deus. Os irmãos eles estavam desprezando os pobres e bajulando os ricos, ou seja, eles estavam
formando a igreja do Senhor pelos critérios errados. E que critérios devemos utilizar para formar a igreja do Senhor? Veja os versículos 5 ao 7 que diz: Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que o arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que vocês foi invocado? O critério que devemos utilizar é o mesmo critério de Deus. Deus, em sua soberania, ele escolhe salvar e se relacionar com pessoas independente de sua situação social. Há no Novo Testamento o relato de uma igreja formada por um senhor de escravos, chamado Filemon, e nessa igreja também participava um escravo seu, chamado Onésimo. Então, veja que a igreja do Senhor é formada tanto por ricos como por pobres. O padrão do nosso relacionamento com o outro tem que ser o mesmo de Deus. E Jesus, sendo Deus, devemos olhar para os relacionamentos de Jesus para ser um padrão de relacionamento nosso. Veja que, independente da condição social de Zaqueu, da condição da mulher samaritana e até mesmo do jovem rico, Jesus ele se relacionou com todos eles. Além do exemplo de Jesus, a conduta do cidadão do reino de Deus tem que ser a conduta que a lei mostra. Veja os versículos 8 ao 13. Acompanhe comigo. Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se vocês não cometem adultério, mas cometem assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O princípio que norteia toda a conduta dos cidadãos do reino de Deus é o mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Certo dia, ao ser questionado sobre a salvação por um perito da lei, Jesus levou ele a esse princípio norteador. Só que o perito da lei, querendo achar uma brecha na lei, ele pergunta: quem é o próximo dele? Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a história de um homem que fazia um percurso e durante esse percurso ele foi assaltado e foi espancado. Passa por ele dois baluartes dos ensinamentos bíblicos, né? Passa um batista e um presbiteriano. Os dois, ao se depararem com o moribundo ali no chão, eles desviam o caminho, não é? Só que aí passa um irmãozinho de uma igreja simples, uma igreja focada em Jesus, e chama SAMU para aquele homem, né? Paga todos os medicamentos dele, deixa até o dinheiro para ele pegar o Uber de volta para casa. E aí Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele homem? E a resposta foi: quem exerceu misericórdia. Essa história está lá em Lucas, capítulo 10, versículo do 25 ao 37. Você pode ler, você vai encontrar SAMU, você vai encontrar os batistas lá e tudo. E no versículo 13 de Tiago 2, Tiago vai concluir: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Então, quer dizer que haverá crentes que vão ser condenados? Haverá crentes que não herdarão o reino de Deus? A resposta é sim.
O próprio Jesus fala isso em Mateus 7, 21. Ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, a partir daí, Tiago elenca 3 tipos de crentes. É quase um trava-língua, né? 3 tipos de fé. Então, ele vai começar com a primeira fé, a fé morta. Está lá no versículo 14. Vamos lá, me acompanhe, que diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Então, existem pessoas que habitam o cemitério da fé, né? Elas pensam que têm vida, mas, na realidade, elas estão mortas. São pessoas que ouviram a palavra de Deus, entenderam e até concordam com elas, mas essa fé, ela não produz obras, ela não produz mudança, uma nova vida. Não é? É os que são declarados evangélicos não praticantes. Essa fé é uma fé infrutífera. Tiago exemplifica a pessoa portadora desse tipo de fé nos versículos 15 e 16, que diz: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfaça-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Veja que, diante da necessidade básica do seu próximo, essa fé foi incapaz de gerar misericórdia sobre a vida do outro. E, por fim, vamos ler agora o versículo 17, que diz: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Veja que apenas essa fé intelectual, ela é uma fé inútil, ela não serve de nada, ela não tem poder para salvar esse portador. Veja que o critério que determina se a fé do cidadão do reino de Deus, o critério são as obras. O versículo 18 fala: mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Em 2010, o Brasil possuía 40 milhões de evangélicos. Veja que, se o IBGE ele tivesse as mesmas ferramentas para analisar os crentes com esse critério do versículo 18, será que teria mesmo 40 milhões de evangélicos no Brasil? Ou será que dentro desses 40 milhões também não estão incluídos os evangélicos não praticantes, portadores dessa fé que não salva ninguém? A segunda fé é a fé dos demônios. O versículo 19 fala: vocês creem que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Essa fé dos demônios, ela é mais sofisticada até do que a fé de muitos crentes, porque ela não fica apenas no campo intelectual. Ela é intelectual e também ela é emocional. Veja que eles criam e tremiam. Os demônios, eles conhecem todas as doutrinas da Bíblia. Eles sabem que existe apenas um Deus, eles sabem que Jesus era Deus. Marcos 3, do 11 ao 12, diz que os demônios, quando viam Jesus, corriam para os pés de Jesus para adorá-lo. Então, os demônios, eles chegam até a declarar: glória a Deus, é verdade. Uma fé baseada no intelecto e na emoção, uma pessoa que vem para o culto e até chega a dizer: glória a Deus, é verdade. Se ficar apenas nisso, é uma fé comparada apenas com a dos demônios. Também não tem poder nenhum em salvar. Por último, chegamos à fé salvadora. A fé salvadora, ela vai além da fé morta e da fé dos demônios, porque ela atinge o nosso intelecto, nós entendemos, compreendemos, atinge as nossas emoções e também atinge as nossas vontades. E aí Tiago ele vai exemplificar esse tipo de fé através de 2 pessoas, Abraão e Raabe. E eu queria que você me acompanhasse nos versículos 20 até o 26, que diz: insensato,
Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Primeiro, Abraão ouve a palavra de Deus e crê nessa palavra. Em Gênesis 22, versículo 2, Deus pede a Abraão seu filho como holocausto. E em Hebreus 11, versículo 19, o autor de Hebreus diz que Abraão acreditava que Deus ressuscitaria Isaque. A confiança de Abraão em Deus era que ele poderia ressuscitar Isaque. E assim ele continuou acreditando que, mesmo sacrificando seu filho, ele iria ser pai de muitas nações. Então veja, essa palavra holocausto, ela chegou a nós, ocidentais, né? Sempre quando fala em holocausto, nós nos lembramos do que Hitler fez com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Só que os judeus, eles não gostam que seja usado esse termo holocausto para se referir ao que Hitler fez com os judeus. Por quê? Porque para os judeus, holocausto é uma adoração a Deus. E o que Hitler fez não tem nada a ver com adoração a Deus. Então, eles chamam esse evento, esse genocídio de Hitler, de Shoah, que em hebraico quer dizer catástrofe. Então, veja, voltando aqui para Abraão, a adoração ela só pode ser recebida por Deus se for feita de uma forma espontânea, de uma forma prazerosa para quem está adorando. Então, quando Deus pede o filho de Abraão como sacrifício, como holocausto, Abraão não teria que fazer por fazer, com pena. Ele teria que fazer alegremente, satisfeito. Deuteronômio 6, versículo 5, vai dizer que devemos amar a Deus de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, né? E também de todo o nosso prazer, nosso coração. Temos que adorar a Deus de forma prazerosa. Então, Abraão, ele não ficou apenas no campo intelectual. Ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaque e seria pai de muitas, continuaria sendo pai de muitas nações, né? Então, ele partiu para a ação. A fé dele impulsionou ele a agir. Veja que era impossível alguém que não fosse salvo confiar em Deus dessa forma, cumprir esse mandamento de sacrificar o seu único filho. Né? Só uma pessoa que já tinha sido salva tinha a condição de agir, de fazer essa boa obra. Então, entendemos esse versículo 24, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não pela fé, diferente do que Lutero entendeu. Porque nós entendemos que Abraão não foi justificado pelas obras. A obra apenas mostrou que Abraão já havia sido justificado pela fé. E um segundo exemplo, e o último exemplo, é a de Raabe. Raabe era uma prostituta da cidade de Jericó, e Jericó foi a primeira cidade que os israelitas destruíram quando conquistaram Canaã. Antes de invadir Jericó, Josué envia 2 espiões para aquela cidade, para fazer o exame, para saber como é que estava aquela cidade, e o rei de Jericó ele descobre que havia espiões em Jericó, e pede para que seus cidadãos entregassem os espiões a ele. Só que Raabe, ela ouviu falar dos feitos do Deus de Israel, ela confiou no Deus de Israel, e essa fé impulsionou ela a agir. Ela foi, escondeu esses espiões, deu a fuga necessária para esses espiões,
E quando a cidade de Jericó foi finalmente invadida, ela foi salva, ela e toda a sua família. Então, mais uma vez, não foi as obras que salvaram Raabe. As obras apenas demonstraram que Raabe já havia sido salva. Geralmente, quando falamos de fé salvadora, falamos de Efésios 2, que diz que somos salvos pela graça, mediante a fé, e que isso não vem das obras. Só que Efésios 2, do 1 ao 10, fala de dois estilos de vida, duas culturas diferentes e opostas uma da outra. Podemos ler aqui o versículo 1 e 2 desse capítulo 2 de Efésios, que diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Então, antes da fé, andávamos em nossos pecados e delitos. E depois da fé, no versículo 10, Paulo vai dizer: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então, vejam, boas obras não é apenas dar esmola. Boas obras é um estilo de vida diferente, é uma cultura diferente da que vivíamos anteriormente. Então, todos os nossos relacionamentos, quer seja como eu trato minha esposa, como eu trato as minhas negociações, os meus superiores, os meus subordinados, todo o meu próximo, a forma como eu os trato, está encaixado, se encaixa em boas obras. Então, a fé salvadora é demonstrada pelas minhas boas obras, no meu dia a dia, nas minhas práticas. Então, está diante de nós 3 tipos de fé. A fé morta, que é apenas a fé intelectual, não tem mudança alguma. A fé dos demônios, que é uma fé um pouco mais sofisticada, ela é intelectual e ela também é emocional. E a fé salvadora, que ela é intelectual, sim, ela é emocional, sim, mas também ela é volativa, Ela é prazerosa para quem exerce, ela conduz às boas obras. E nós batistas temos como princípio, um dos nossos princípios é a autocrítica. Achamos bíblicos que o autoexame da nossa fé é aceita, porque vemos lá em 2 Coríntios 13, 5, Paulo nos aconselhando: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo. Não percebe que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Então, a comparação das nossas obras tem que ser com as obras de Jesus. Os nossos relacionamentos têm que ser o mesmo dos relacionamentos de Jesus. A mesma forma como Jesus se relacionava com as pessoas deve ser a forma como devemos nos relacionar com outras pessoas. Afinal, Jesus está em nós. E que Deus nos abençoe. Quero orar por você e por sua família e orar também por nós, nesse desafio que é viver da mesma maneira que Jesus viveu, se relacionar com outras pessoas da mesma maneira que Jesus se relacionava. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais um estudo da Tua Palavra, por mais um desafio que nos é imposto, Senhor Deus, de vivermos como o Teu Filho Jesus Cristo viveu aqui na terra, de se relacionar com outras pessoas da mesma maneira como Jesus se relacionou. Nos ajuda, meu Deus, porque somos fracos e falhos. Dai-nos condição, Senhor Deus, de cumprir todos os Teus mandamentos, meu Pai. Muito obrigado por tudo. É isso que eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. E que Deus nos abençoe e abençoe a sua família.